Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje ontem, né, era pra ser o dia da nossa live, mas daí mudou um pouquinho, né? Então vai ser hoje, o mesmo horário, 7 horas. E sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E vamos falar hoje sobre como estabelecer limites com respeito. Vou dar aqui para vocês o tópico do que a gente vai falar. Mas antes, se vocês estiverem me vendo e me ouvindo, por favor, digitem o número 1, só para eu saber que tá tudo certinho aí com vocês, que vocês conseguem me ver, me ouvir, tá bem claro o som, né? E vamos lá. Bom, o que a gente vai falar sobre os limites que a gente estabelece com as crianças, né? Então, vou falar aqui para vocês alguns tópicos do que a gente vai falar hoje. Por exemplo, por que é importante estabelecer os limites? A diferença entre limite e punição. E como é estabelecer limites sem ameaça. E também como é estabelecer limites com empatia. O que você ensina quando você estabelece limites com empatia e como é a forma de comunicar esses limites de forma respeitosa, né? Então, vamos começar aqui. Quem tá chegando pode ir entrando, né? Estamos aqui, vamos começar devagarinho. Bom, por que é importante a gente estabelecer os limites? Bom, porque a criança precisa dos limites, né? Já pensou se a gente deixa a criança solta, ela faz o que ela quiser? A gente também não... Os limites seriam as regras, né? Então, como que a gente vai ensinar essas regras? Porque as regras começam dentro de casa e depois o que acontece? Quando a gente não tá mais no ambiente familiar, tem as regras de fora, as regras sociais, né? Então a gente tem que seguir essas regras. São estabelecidos regras e limites pra gente estar seguindo. E as crianças é a mesma coisa. Por exemplo, imagina uma criança que de repente ela bateu em algum amiguinho, ou ela bateu no irmãozinho, ou ela bateu em você. Você vai ter que dar um limite, né? Porque ela não pode bater em você. Ela não pode bater em outra pessoa. Porque machuca. Geralmente a gente tem a mania de falar assim, não bate porque é feio. Não é feio. Porque machuca. Quando a gente bate em outra pessoa, você machuca outra pessoa. Então, a partir dali, tu começa a dar o limite para a criança. Então, por exemplo, ela bateu, o que a gente faz? A gente estabelece o limite. Você não pode bater, porque você me machuca, você machuca o seu irmão, você machuca o seu amigo. Claro que ela não vai aprender a primeira vez, né, gente? Então é assim, falei hoje pra ela que ela não pode fazer isso, dei o limite pra ela em relação a isso. Então agora ela já entende que ela não pode mais bater. Claro que ela vai fazer isso outras vezes pra saber como que você tá estabelecendo os limites também, porque a criança, o que ela faz? Quando a gente estabelece um limite, ela quer saber até onde a gente mantém essa regra e até onde a gente pode ceder. Então, por isso que é sempre muito importante, se você estabelecer um limite, se você estabelecer uma regra para a criança, que ela permaneça. E não que de repente ela vá mudando assim conforme o teu humor ou conforme o teu cansaço, porque de repente hoje ela não pode fazer alguma coisa, né? Você deu um limite para ela. Mas amanhã, você tá tão cansada, daí, vou deixar ela fazer, porque, né, dela não vai me incomodar, então vou deixar ela fazer. Então ela tá vendo que um dia essa regra vale e outro dia essa regra não vale. E não pode ser assim, né? A regra tem que valer sempre. Se é não uma vez, é não sempre. Claro que isso vai conforme a idade da criança, né? A gente vai depois adaptando essas regras e esses limites conforme a faixa etária da criança. Bom,
Vamos falar aqui qual é a diferença entre limite e punição. Por exemplo, tu estabelece um limite ou tu impõe um limite no sentido de dar consequências, de dar uma punição para ela caso ela ultrapasse esse limite. Ou mesmo antes de você comunicar o limite, você já estabelece o limite dessa forma, de forma punitiva. Vamos ver aqui, ó, vou falar para vocês. Quando é estabelecido o limite, né, de forma respeitosa, o que acontece? Você comunica os limites, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, mas você fala as consequências do que ela fizer. Por exemplo, olha, não adianta você falar assim, eu não quero que você jogue o brinquedo no chão. Por quê? Pra ela, né? Por que eu não posso jogar o brinquedo no chão? Você pode falar a consequência de ela estar jogando o brinquedo no chão. Olha, você não pode jogar o brinquedo no chão porque ele quebra. Bom, se ela jogar esse brinquedo no chão e ele quebrar, isso é uma consequência natural. Ou seja, você já tinha avisado da consequência. Não foi nem o pai nem a mãe que estabeleceu essa consequência, então foi naturalmente, ela jogou e quebrou. Então ela vai entender, opa, se eu jogar o brinquedo mesmo, eu vou quebrar o brinquedo. Essa vai ser a consequência de ela ter jogado o brinquedo. Então a gente sempre vai comunicando os limites, estabelecendo os limites e dizendo por quê, mostrando as consequências, né? Por exemplo, você não pode mexer na tesoura, né? Ah, mas por quê? Porque a tesoura machuca, né? Tesoura não, a gente não brinca com tesoura. Tesoura serve para cortar folha, para cortar um pacote, mas a gente não usa ela para brincar. Então, além de você estar estabelecendo um limite, dizendo para ela que ela não pode, você tá falando para ela a consequência de ela não poder, ou se ela brincar com a tesoura. É claro que você não vai deixar ela brincar com a tesoura, porque criança não pode brincar com tesoura, né? Ela não tem ainda principalmente essas tesouras que a gente tem dentro de casa, né? Tem as tesouras de criança, que a gente sabe que depois de um tempo eles começam a usar na escola, né? Que é sem ponta, mas tesoura, por exemplo, dentro de casa que a gente tem. Que mais dos limites, de estabelecer limite de forma respeitosa? Você desenvolve o autocontrole. Ou seja, é um respeito por si e pelos outros, por si e pela criança. Ah, mas por que eu preciso desenvolver o autocontrole? Porque não adianta você chegar e de repente for estabelecer o limite e ao invés de falar com calma, de ser clara, de ser firme, você falar assim de forma agressiva e punitiva, né? Então você tem que ter autocontrole, respeito por si e pelo outro, para aquela criança que você tá falando. O que acontece também com os limites de forma respeitosa? Nós entendemos que as crianças, elas precisam de ajuda para se reestabelecer quando, por exemplo, a gente estabelece um limite. E é claro, ela não vai aceitar de forma passiva, né? Ela pode chorar, pode, como é que é? Te responder, porque você não deixou ela fazer uma coisa, ela quer fazer aquilo, então ela pode chorar, pode gritar, pode, né? Diversas coisas. Mas você entende que esse período que aconteceu isso, ela precisa da sua ajuda para se reestabelecer. E não, por exemplo, você fica pensando, ela tá tentando me manipular porque ela quer que eu ceda. Não, nada disso. Tudo bem, ela viu que eu estabeleci um limite, porém ela tá resistente a esse limite, mas eu estou aqui para ajudar ela a entender por que eu estabeleci esse limite e também a acalmá-la.
Os limites de forma respeitosa também ensina o autocontrole e a respeitar os seus próprios limites, ou seja, a criança também tem que pôr limite, né? Por exemplo, alguém chega pra ela e quer abraçar, e ela não quer. A pessoa não pode forçar a abraçar ela, né? Muita gente faz isso, acaba forçando, vem aqui, né? Puxa a criança. Então, não, ela tem que saber também estabelecer esses limites. Eu não quero abraço. Ela também falar. E como que ela vai aprendendo a estabelecer os limites? Com a gente. Modelando como a gente estabelece os limites, né? Assim, por exemplo, estão numa brincadeira e daí de repente um adulto não gostou do que a criança fez. Daí ele fala: "Não, eu não gostei". Não faz, né? De repente não me puxa, não me empurra. A criança entende que ele tá colocando um limite pro próprio corpo, então ela também vai começar a aprender que quando ela não gostar de alguma coisa, alguém me empurrou, alguém me puxou, alguém tá, sabe, tentando me segurar, eu digo não, porque eu não quero, porque o corpo é dela, né? Ela que tem que colocar os limites em relação a isso. E é assim que a gente vai ensinando pra criança. Dessa forma também os limites eles são sempre reforçados com empatia e com respeito, né? Nesses que eu falei, nesses tópicos aqui que eu falei, né? De comunica os limites, fala as consequências, desenvolve autocontrole. Tudo isso, todos esses tópicos aqui, você vai reforçando os limites, como você está estabelecendo os limites de forma empática e respeitosa. Então, esse era o estabelecer os limites com respeito. Agora, quem estabelece limites de forma punitiva, com punição, o que acontece? Ele faz a criança aprender uma lição. Eu vou te ensinar uma lição, então ele faz um reforço negativo. E que vai fazendo o quê? Vai criando uma aversão na criança. Que é como se você quisesse... É como se fosse uma vingança, assim. Então você fez isso, agora eu vou te dar uma lição por você ter feito isso. Eu já falei pra você que não podia fazer, agora então você vai ver, né? Então acaba sendo uma forma até de vingança do adulto contra a criança, né? Quando ele estabelece o limite, vou até falar nem estabelecer aqui, tá? Vou dizer quando ele impõe o limite e quer ensinar uma lição para a criança por ela não ter seguido ou não ter respeitado aquele limite. Ali o adulto diz o que ela pode e o que ela não pode fazer, mas como? Impondo punição. Ou seja, se você fizer isso, você vai apanhar. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Se você fizer isso, você vai ver só. Então vai fazendo ameaças para a criança. Então, o que acontece? Ela acaba não ultrapassando os limites, não respeitando, né, os limites por medo. E não porque ela está entendendo os limites que você está estabelecendo para ela. Ao que eu acabei de falar, né, os limites são a base do medo, então ele é imposto, né, de forma que deixa a criança com medo caso ela não siga aqueles limites. Nesse limite de forma punitiva, a crença que tem é que a criança é manipuladora. Ou seja, ela tá fazendo para te manipular, para tentar conseguir alguma coisa, ou para tentar que você ceda aquela situação, ao que você tinha acabado de falar que ela não podia fazer, né? E, como eu falei antes, o limite de forma respeitosa é como? Você compreende que nesse período a criança precisa da sua ajuda para se restabelecer e não que a criança está te manipulando. Esse tipo de limite tem uma mentalidade de poder. O que é mentalidade de poder? É assim, eu consigo o que eu quero através da força. O adulto. Eu vou conseguir aquilo, ele vai fazer isso, ele vai seguir a minha ordem, ele vai me obedecer
porque eu vou conseguir isso através da força, do medo. Como eu falei, se você não fizer, você vai ficar de castigo. Ou fazendo qualquer outro tipo de ameaça, né? Ameaçando a criança a ficar sozinha, ou qualquer outro tipo que a gente conhece. Até, assim, retirada de afeto. Ah, se você fizer, eu não vou, por exemplo... Você coloca ela pra dormir toda noite, a criança pra dormir toda noite. Daí, de repente, ela faz alguma coisa. Ah, então tá, se você continuar fazendo isso, hoje você vai dormir sozinha. Você tá ameaçando ela e amedrontando ela. Então, o que acontece? Ela vai seguir as regras por medo e não porque ela compreendeu o que estava acontecendo. A comunicação nesse tipo de limite punitivo, ela é baseada na raiva, na vergonha, ou seja, muitas vezes na humilhação até, e no medo. Diferente da estabelecer limites com empatia, que é que os limites são sempre reforçados com respeito. Bom, agora vamos para o nosso terceiro tópico, né, que é como estabelecer os limites com empatia. O que você ensina para a criança quando você estabelece os limites com empatia e como funciona de forma respeitosa? Como comunicar de forma respeitosa, desculpa. Bom, o que a gente ensina quando a gente consegue se colocar no lugar da criança? A gente transmite essas regras e esses limites de forma empática. Você diz pra ela que você entende como ela está se sentindo. Ou seja, eu sei como você está se sentindo nesse momento, que eu tô estabelecendo um limite e eu sei que não tá sendo fácil pra você, porque você queria estar fazendo aquilo e eu tô estabelecendo o limite, né? Eu tô dizendo não, que você não pode fazer, porque pode acontecer isso. Lembra sempre falar do limite e falar a consequência do caso ela faça, o porquê que ela não pode fazer. Jogou o brinquedo, quebrou, né? Mexeu na tesoura, vai se machucar. A criança também aprende que como ela pode se sentir segura mesmo em momentos de estresse. Porque você tá ali com ela, você tá dando uma base de segurança. Então, por exemplo, quando você tá estabelecendo limite, e claro, a criança não vai aceitar de forma passiva, como eu falei, né? Então ela pode, na hora que você estabelecer o limite, ela pode ficar com raiva, ela pode gritar, né? As emoções podem estar bem afloradas, bem intensas. Então ela sabe que você é a base da segurança dela. Então, eu posso me sentir seguro mesmo em situações de estresse ou vulnerabilidade. A criança também aprende que ela não está sozinha nesses momentos de intensidade emocional. Ou seja, você não estabelece o limite se ela começa a chorar. Ai, que coisa, eu já falei que não. E deixa a criança de lado, né? E sai assim. E a criança fica lá, naquele turbilhão de emoção, sem saber como lidar com aquilo. Então, se você estabelece esse limite de forma empática, você comunica pra ela assim, eu tô aqui contigo e eu posso te ajudar a lidar com essas emoções intensas, mesmo você ficando frustrada, né? Também ensina ainda mais, falando assim pra criança, que ela não tá sozinha nesse momento, que você tá ali mesmo com aquelas emoções muito intensas, que as emoções são feitas para serem sentidas e não consertadas. Então, por exemplo, ela tá com raiva e daí você tenta fazer qualquer outra coisa para que passe aquela raiva. Fica lá, sabe? Como se fosse tentando enterrar aquela raiva, porque ela explode, né? Então, o que muitos pais, né, acabam fazendo é não querendo que a criança extravase essas emoções quando são muito negativas. Isso até os adultos, né? A gente tem a tendência a não aceitar essas emoções negativas
e só olhar ou só aceitar as pessoas que estão como é que é? Extravasando as emoções positivas. Então a criança aprende isso. Bom, as minhas emoções são para serem sentidas e não para serem consertadas. Porque quando minha mãe, quando meu pai estabelecem as regras dessa forma, de forma empática e respeitosa, eu entendo que eu posso sentir assim, que eu estou seguro, que eles estão do meu lado, que eles estão validando todas as minhas emoções. Bom, vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? De como seria estabelecer os limites de forma empática. Um exemplo seria assim, ó. A criança tá lá brincando e você tá brincando também com ela. Mas chegou a hora de ou tomar banho ou dormir. Essa hora, geralmente, de guardar brinquedo, as crianças têm bastante resistência, né? Elas não querem parar de brincar, não querem parar de fazer o que estão fazendo. Então, o que a gente faz? Olha, eu entendo, você fala isso pra ela, eu entendo que você tá chateada, que você tá frustrada, que você queria continuar brincando muito mais, mas já tá na hora de dormir, hoje tá na hora de tomar banho. Nós podemos continuar a brincadeira amanhã, né? Ou, por exemplo, se é durante o dia, se ela for tomar banho durante o dia, ou depois do seu banho, ou se ela for dormir, a gente continua a brincadeira amanhã. O que a gente vai fazer agora vamos arrumar essa bagunça, porque eu vou te ajudar a arrumar, eu tava brincando com você, e a gente vai tomar banho. Então a criança pensa, ela tá entendendo a forma que eu tô sentindo, porque ela diz, eu entendo que você está frustrada, está com raiva de ter que guardar o brinquedo, então ela sabe o que eu tô sentindo. Mas mesmo assim, ela não deixou de estabelecer o limite. Agora é a hora do banho, agora é a hora de dormir. Vai ser aquela hora. E ela tá, além de saber como eu estou me sentindo, compreendendo, ela tá dizendo que a gente pode continuar um outro momento, ou seja, a brincadeira pode não acabar por aqui, né? E que nós vamos guardar juntos porque estávamos brincando juntas. Então você tá ali o tempo inteiro apoiando e validando a criança. Como eu falei ali pra vocês, né? Não é de uma hora pra outra que a criança vai aceitar. Vamos dizer, pode ser que você fale isso e mesmo assim ela tenha resistência, né? Mas você vai manter, continuar a ser firme. Não, é a hora de tomar banho, é a hora de dormir, nós vamos guardar os brinquedos. Amanhã a gente continua brincando. Eu entendo que você tá com muita raiva, que você tá muito brabo, que tá muito divertido aqui, mas agora é a hora da gente guardar e dormir ou tomar banho. Então sempre se mantendo firme com o limite que você está estabelecendo com a criança, né? E também uma das coisas, outra dica aqui pra vocês, sempre ter uma linguagem apropriada para a idade da criança. Não adianta a gente falar com uma criança muito pequena, palavras muito difíceis que ela não vai entender. Então, provavelmente ela vai continuar resistindo, porque ela não tá entendendo o teu pedido. Tudo que você tá falando, ela não compreende. As palavras estão muito difíceis para ela tá entendendo. Então, assim, sempre tá percebendo se como a linguagem que você tá usando é apropriada para a idade dela, né? Ou não. Isso também é um fator muito importante para quando a gente estabelece um limite, ou quando a gente vai se comunicar com a criança, ou, por exemplo, muitas vezes a gente fica pedindo uma coisa para a criança e parece que ela não tá te escutando. Mas será que ela não tá te escutando ou não está te entendendo? Então, sempre parar para pensar nessas questões. Gente, eu não sei se alguém quer me fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida em relação a isso, quer fazer alguma colocação. Vou deixar aqui uns 2 minutinhos, 1 minutinho, né? 1 minutinho, 2, para quem quiser
fazer alguma pergunta, falar ou fazer alguma colocação, né, sobre esse tema. Se não, caso não queira perguntar aqui, onde tenha todas as outras pessoas, pode mandar no direct, se tiver alguma dúvida, também não tem problema. Mas vou aguardar aqui um pouquinho para quem quiser fazer uma pergunta, um minutinho, né? Guardo aqui vocês, se quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Bom, gente, então eu acho que é isso. Espero que tenham gostado das dicas aqui, de como a gente vai estabelecendo limite com as crianças, como a gente vai educando de forma respeitosa e empática para a criança se sentir ouvida, né, vista, e que você entende o que tá acontecendo com ela. A Débora fez uma pergunta: como estabelecer regras para as crianças de 1 ano? Elas são bem novinhas, né? É ali que a gente começa. A gente fala a mesma coisa para a criança. A gente sempre verbaliza tudo o que tá acontecendo, o limite que a gente tá dando. Mas, por exemplo, geralmente as crianças de 1 ano, vou dar um exemplo pra ti. Ela pegou um brinquedo e ela de repente jogou em alguém. Aí você fala, você não pode fazer isso, pode machucar alguém quando você jogar esse brinquedo. Aí ela pega o brinquedo de novo e vai jogar de novo. É quase a mesma situação quando a criança bate. Você segura a mãozinha dela e fala firme, olha no olho, né? Esteja sempre na altura da criança, porque ela precisa entender que o que você tá falando não é uma brincadeira. Então, de repente, você você tá longe e você deu esse limite pra ela. Aí ela vai fazer de novo, porque ela quer ver se você vai continuar com esse limite. Ela jogou de novo, você falou de novo. Mas de repente ela pode ou não tá entendendo, ou tá querendo mesmo saber se esse limite, até onde ele vai. Então você pode chegar perto, você deve chegar perto, abaixar na altura da criança, segurar a mãozinha dela, né? Nada com força, a gente só segurar a mãozinha. Que nem quando a criança bate, a gente também segura a mãozinha, né? Pra ela não tá batendo. Porque mesmo às vezes a gente fala, não pode bater. Daí a criança continua batendo. Então você segura a mãozinha e fala firme. Você não pode bater. Ou sempre fala na primeira pessoa. Eu não vou deixar você me bater. Eu não vou deixar você jogar o brinquedo. Porque vai machucar alguém. Porque pode me machucar, pode machucar você, né? Então, sempre falar dessa forma. A criança vai aprendendo, né? Daí, conforme ela vai crescendo, ela vai internalizando depois outras formas de limite que a gente vai dando, que nem eu falei aqui, que são para crianças um pouquinho maiores, né? Mas, quando é muito bebezinho, assim, que a gente começa, geralmente, a estabelecer os limites com 6, 7, 8 meses, né? Que a criança já começa a jogar brinquedo, a querer pegar outras coisas, ou de repente ela já bate. Então, sempre fazer dessa forma, olho no olho, falando firme, porque não adianta. O que acontece se você gritar, né? Não faz isso, não faz isso. A criança pode até levar um susto na hora e ela pode parar de fazer. Mas pra ela, sim, ela vai continuar fazendo isso depois, porque ela não entendeu o porquê que ela não pode estar fazendo aquilo. Mas sim, porque ela só não pode jogar, porque você gritou. Então ela ficou com medo. Então na hora que você estabelece esse contato visual, tá na altura dela e fala firme, com tom de voz firme, ela sabe que o que você tá falando, que o que você tá estabelecendo, que a regra que você tá estabelecendo é séria. Ou seja, ela vai continuar.
Eu falei uma vez, eu falei a segunda, eu falei a terceira. Eu falei aqui pra vocês, né, que estabelecer os limites não é uma fórmula mágica. Então, assim, então se eu colocar um limite hoje, pronto, a criança já vai, como é que é? Já vai seguir. Não, gente, não é assim, porque a criança vai resistir, né? Ela tá crescendo, ela tá tendo autonomia, então isso é natural. Mas esses limites não podem ficar mudando o tempo todo. Ou até entre o pai e a mãe. Um fala uma coisa e outro fala outra. A criança fica confusa. E ela começa a perceber para quem ela pode pedir uma coisa e para quem ela pode pedir outra. Porque daí, o meu pai deixa eu fazer isso, a minha mãe deixa eu fazer isso. Então, tem que estar alinhado também o que o pai e o que a mãe estão estabelecendo de limite. Que uma hora, vamos dizer, por exemplo, o pai estabeleceu um limite. Você não vai... deixa eu ver aqui um exemplo, só um minutinho. Você não vai dormir, ver televisão, vamos dizer, depois do banho. Que vai estar quase na hora de dormir, então você não vai assistir TV depois do banho. Aí o pai disse pra ela que ela não pode assistir TV. Aí ela vai lá perguntar pra mãe. O que a mãe, se tiver alinhada com o pai, vai fazer? Você não vai assistir televisão. Ou seja, ele viu que os dois estabelecem as mesmas regras. Mas se o pai fala, você não vai assistir TV depois do banho, e chega lá na mãe, e a mãe, você pode assistir. Como que vai ser? Porque até os pais não vão acabar entrando em atrito por essa discordância de limite, ou porque não estão alinhados na questão dos limites da criança. Então acabam até brigando na frente da criança, o que vai gerando muito mais conflito, né? E a criança vai ficando cada vez mais confusa com o que está acontecendo. Bom, Débora, não sei se deu para te ajudar aí um pouco, né? Espero que sim. Mas assim, a parte principal de estabelecer o limite é essa: ser claro no que você fala, tá com a linguagem apropriada para a idade e ser firme, né? Não, por exemplo, às vezes eu já tive na verdade alguns casos de pai e mãe que a criança de repente batia. E eles brigavam, mas eles brigavam rindo. Então a criança acabava não levando a sério. Ou seja, eu bato e meus pais acham engraçado, mesmo eles dizendo para não bater. Eu vou contar aqui um exemplo do Matheus. O Matheus, a primeira vez que ele bateu, não foi nem na gente. Nós temos aqui gatinhos, né? E ele pegou e foi bater com tudo, assim, num dos nossos bichinhos. E na mesma hora que ele bateu, eu cheguei bem pertinho dele, segurei a mão dele e falei muito sério: eu não quero que você bata porque você machuca. Então, o que foi acontecendo? Óbvio que ele foi fazendo diversas outras vezes, outras situações, e até tentando de novo, né, levantar a mão, mas ele via que a nossa regra, o que a gente estabelecia como limite, não mudava. Quer dizer, toda hora, todo tempo, ou toda situação, né, desculpa, que ele fosse fazer isso, a gente falava a mesma coisa. A gente não permitia. Não permito você bater. Não vou deixar você bater porque você machuca quando você faz isso.
Então, isso é muito importante também. Débora, eu que agradeço, obrigado. Então, gente, vou ficando por aqui. Agradeço de coração terem estado aqui comigo, terem participado. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado todos vocês. Tenha uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem bem e muito obrigada. Um beijo.